Povo de Deus, Ezequiel, capítulo 2, né? Ah, ele já está lá no contexto do exílio. Ele foi deportado, não é isso? Ele, Daniel, né? Lá no livro de Daniel nós vamos perceber também que está lá o Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Outras pessoas que não tiveram destaque aqui, não foram mencionadas no livro de Jeremias, né? E me parece nem também de Ezequiel, mas estavam lá. Como foi falado no capítulo anterior, não fizeram menção a ele, mas eles estavam lá. E de alguma maneira eles fizeram diferença, eles se comportaram de maneira diferente da grande maioria. Então, quando a Bíblia fala que nós fazemos menção, né, a pecado generalizado, povo rebelde, né, quando a Bíblia retrata um pecado generalizado, é nesse sentido de que a maioria esmagadora está em pecado, né? Eu até imagino que não tem aquela expressão do lado do Velho Testamento também, né? Que é aquele contexto, né? Que eu separei para mim 7.000 que se não dobrar a Baal lá naquela questão de Elias. Cara, que a gente tem uns 7.000 não, mas tem uma turma lá pequena, mas que serve ao Senhor, que faz a diferença, né? Você, como foi dito no outro capítulo, você pode não ser visto, não ser mencionado, mas o teu Deus te observa, sabe das tuas ações, e isso fará toda a diferença, especificamente na sua vida, ok? Bom, o capítulo aqui primeiro, ele vai encerrar no versículo 28, dizendo que o Ezequiel, quando teve a visão, aquela visão foi algo tão extraordinário, a glória do Senhor foi tão extraordinária, que vendo ele isto, o versículo 28 vai falando, o capítulo 1, versículo 28 vai dizer, que ele caiu com o rosto em terra e ouviu a voz de quem falava. Aí entra o capítulo 2, é isso? Esta voz me disse, tá vendo aqui como é que às vezes o, a divisão de capítulos, parágrafo, ajuda de um lado, mas pode prejudicar no outro? Se ele é aqui direto aqui, esta voz me disse, aí a pessoa nem se atenta da questão que isso é uma continuidade, na verdade é uma narrativa só, que o capítulo aqui está dividido para tentativa de nos ajudar. Mas é uma continuidade. Então, 28, olha lá, ele caiu, capítulo 1, versículo 28. Ele caiu diante daquela glória, daquela aparência de glória. E vendo isto, caí no rosto em terra, ouviu a voz de quem me falava. E a voz me disse, aí já vem o capítulo 2. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. A expressão aqui, filho do homem, mostra a natureza, o ser humano falho, né, limitado, que está sendo usado para a obra de Deus, né? Ser humano, você, eu, filho do homem, né? Essa mesma expressão, filho do homem, depois foi aplicada a Jesus, profeticamente, né? Porque ele seria 100% Deus, 100% homem. Ele viria a natureza humana, ele ia nascer como um ser humano normal, né? Apesar de ser Deus, né? E esse filho do homem não, ele é o nosso Salvador, ok? Então se refere a nós, especialmente grande filho do homem, o Deus Emanuel, que se fez carne e habitou entre nós. Então ponte em pé, farei contigo, né? Então há uma fortaleza. Observe que esse ponte em pé, ele ficou em pé, diga assim, sozinho. Houve uma força do Espírito ali com ele, com certeza, entendeu? Houve uma ação dele sim, mas para ele permanecer, ele vai ter que ter uma ajuda, eu imagino aqui. E aí então ele se coloca de pé para falar contigo, né? Fazendo uma aplicação assim por dias de hoje, muitas vezes o pecado ou alguma situação não de visão de glória de Deus, uma situação de pecado, nos abate, nos deixa estagnado, tá? E para que as coisas voltem a acontecer, é preciso se livrar do mal através da confissão e assim voltar a ter condições de ficar em pé diante do Senhor e assim continuar a obra,
Se não ficar em pé, não adianta. Se não restaurar, não adianta. Tem que restaurar. Interessante aqui, ó, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, ó, e me pôs em pé. Tá vendo? Então ele vai tomar uma ação de levantar, mas é o Espírito que vai trabalhar. Ele toma uma ação, ele age, né? Se não for o Espírito na nossa vida, não, eu falei no capítulo anterior, né? Saul, quando o Espírito do Senhor entrar em você, ele lhe fará uma nova criatura. E hoje, meus irmãos, nós já temos aprendido a palavra de Deus no tempo da graça, diz que o Espírito Santo está sobre nós. Rios de águas vivas correrão no seu ventre. E isso falava a ele do Espírito Santo, que havia de receber todo aquele que nele cresce. Lá em João capítulo 7, a partir do versículo 32, fala sobre isso. Rio de água viva. É isso? Agora nós precisamos nos encher desse Espírito. Ele está em nós e o nosso grande desafio é nos enchermos. Nós precisamos nos encher. E como isso acontece, encher? Santificação, né? Relacionamento, santificação, afastamento do pecado, se esforçar para fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, ter o prazer na obra de Deus. Esse é um desafio nosso, né? Para que Ele venha a nos encher, né? E que essa graça, né? Essa misericórdia de Deus, esse agir de Deus esteja em nós e nós possamos nos colocar no mínimo de condição, nos esforçarmos para nos colocar no mínimo de condição para que essas coisas aconteçam. O Espírito entrou em você, colocou de pé, versículo 2, versículo 3, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Você vê que essas nações aí, no caso, Judá e Israel, né? De alguma maneira, ele não estava totalmente com o povo do norte de Israel, já tinha sido disperso, mas com certeza não deixaram parte desse pessoal. Teve um reencontro lá, fugiu ou se uniu ao povo de Judá. Quando Israel foi deportado, foi perseguido, com certeza alguns deles voltaram a Judá, fugindo da Síria. Aí depois dispersos lá, muitos voltaram de alguma maneira para lá. E ali, na verdade, nós temos essencialmente o povo de Judá, mas tem também ali Israel. Então, por isso a ideia de as nações. Olha, as nações rebeldes. Olha que nós já falamos lá em Jeremias. Jeremias profetizou e não acreditaram. Começou a acontecer o que Jeremias profetizou e eles continuaram não acreditando. Depois a chama, a fogueira pegou fogo. O negócio, uma coisa é a fogueira no começo, começou a pegar o fogo, já está pegando fogo. Então ó, o braseiro começou a pegar fogo. Já está vindo, já, o negócio vai esquentar. Aí começou a pegar fogo a fogueira, o churrasco ali, o carvão de churrasco. E eles continuaram rebeldes. O carvão do churrasco pegou bonito. Já está o carvão tudo já envermelhado, já está em fogo ali, a fogueira já está com fogo alto. Eles continuaram na rebeldia. Em duas etapas. Os fatos já estão acontecendo, já estão diante dos olhos deles. E eles continuaram na rebeldia. Ah, é? Toma. E observe que aqui, já no cativeiro, apesar de muitas vezes tem um ou outro lá que se coloca em arrependimento, pedindo perdão, lamentando, mas não estou falando de um povo. No geral, a maioria dentro do cativeiro ainda está em rebeldia. Já tem uma turma já meio arrependida, já atrasada? Tem. Já era, filho. Se arrependeu atrasado, mas está arrependido. Né? Mas a maioria ainda lá, filho, ou pelo menos grande parte, ainda está em rebeldia. Então ele está sendo enviado, está falando a rebeldes. Percebe? A casa rebelde, mesmo no cativeiro. Aqui, ó, versículo 5. Quer que eles ouçam ou não ouçam, tu vai lá e fala. Entendeu? Eles vão de saber que no meio deles teve um profeta. Versículo 6. Não temas, nem temas as tuas palavras. E tu habitas com escorpião. Tu habitas
com escorpiões não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Escorpiões. Continua escorpião, filho, continua rebeldia. Olha só que coisa interessante. Quer ouça, quer não ouça. Talvez se fosse nos dias de hoje, fala só, não se preocupe com o número. Não faça o jogo deles. Se eles continuarem rebeldes, continue você na posição correta. Não se posicione pensando no seu salário. Não se posicione com medo de perder membros. Não se posicione sob pressão nenhuma, com nenhuma outra motivação. Pregue a palavra. Talvez seria a palavra nos dias de hoje, nas igrejas evangélicas em geral, para a liderança. Porque quando hoje o pastor ele prega, ele sente a oposição, ele tende a ceder. Vê aí a questão política. É muito forte, velho. E para enfrentar a oposição, tem que ter peito. Tem que estar disposto a pagar o preço. Entendeu? E além da oposição, normalmente o profeta também, ele tem as suas falhas, aí, não é isso? No sentido geral e no sentido específico que nós estamos falando. É isso? Então, pregue a palavra. Ok? Não importa que eles não vão ouvir. O importante é que você tenha consciência que você está fazendo o que eu mandei você fazer. Não temas. Ok? Versículo 7. Tu lhes dirás a minha palavra que eu quer ouça ou que deixa de ouvir, pois são rebeldes. Então, tu faz lá falado. Né? Você não vai se basear com resultados. Você vai se basear no o teu prazer, o teu foco é fazer a minha vontade. Não foque no resultado. E normalmente o resultado vai ser ruim, porque eles não vão ouvir. Ok? Não te insurja, versículo, ou seja, não seja teimoso como eles. Versículo 8. Vai lá e fala. E aí então, no versículo 9, ele vai ter um rolo, né? Vai ver um rolo lá. Então vi eis que certa mão se estendia, do nada apareceu uma mão na visão para ele, né? Eu lembrei da mão lá da parede de Daniel, né? Na parede a mão de Deus de Beltesazar, né? E surgiu uma mão de repente. Lá era uma mão também de sentença, né? Aqui, diz assim, uma mistura, né? É, um, é, um, é uma mão que traz uma mensagem, né? E essa mensagem é de sentença, é de repreensão. E aí o Ezequiel, ele viu que era um rolo lá, um rolo no livro, estendeu diante de mim aquela mão, estava escrito por dentro e por fora, ou seja, as duas páginas, né? Tanto na primeira, na página, quanto no verso, é um papiro, escrito frente e verso. E nele estava escrito lamentações, suspirou, suspiros e ais, tá vendo? Ó, lamentações, suspiros e ais, para o povo que já está no exílio. Percebe? Eu estava pensando aqui, às vezes é difícil às vezes você conseguir situar o momento antes do exílio, no exílio, porque Ezequiel, ele foi levado, eu acho que foi na segunda, deixa eu ver aqui se eu lembro aqui, o Champion nos informou sobre isso, ah, sobre a deportação. Daniel foi deportado. Aqui, ó. Houve três, segundo Champion aqui, ó. Houve três deportações distintas do povo de Judá para a Babilônia. Daniel foi exilado quando da primeira dessas deportações. Ezequiel foi exilado quando da segunda delas.
Então, da segunda, ele foi na segunda, segundo o champ. Então, o chamado dele, a visão dele, segundo o capítulo primeiro, ele já estava na Babilônia, né? Estando eu no meio dos exilados, junto a rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões, né? Porque às vezes nós lemos o texto e falamos, pô, isso aqui está dentro da Babilônia ou fora da Babilônia? Antes e depois, né? Às vezes é difícil distinguir isso, porque nessa leitura aqui inicial, a impressão que se tem é que ele está pregando antes da Babilônia. As coisas já estão acontecendo lá, o circo lá de Jerusalém já está acontecendo, né? E o povo já começa a ser levado, né? Alguns começam a ser presos, mortos, né? Uma turma é levada, a outra turma está lá, e mesmo depois que a segunda turma é levada, considerando que sempre está certo, e Ezequiel foi, ainda tem uma turma lá ainda, entendeu? Ainda tem uma turma lá ainda, em rebeldia. Aí depois que essa terceira turma é levada, aí ela está uma desgraça só, aí que Jerusalém já está toda quebrada, toda, sabe, praticamente desabitada, né? Tem muita desgraça lá, não desabitada, né? Mas muita miséria. Aí nós já temos uma realidade dentro do exílio e outra realidade daqueles que foram deixados de Jerusalém. Então, às vezes, é difícil de entender. Ele está falando aqui para o pessoal que ficou lá, que ainda está lá, ou que ficou lá, ou o pessoal daqui de dentro. Entendeu? Eu tenho para mim que existem essas variações, né? Existem informações aqui que não estão no texto, na descrição, mas que há essa variação. Porque às vezes encaixar essas peças fica um pouco difícil, né? Pela forma como está narrado aqui. Bom, mas de uma maneira ou de outra, seja essencialmente nós vemos que ele falou lá na Babilônia, e a única dúvida que temos, que às vezes surge nos meus estudos aqui, é se em algum momento ele falou fora da Babilônia, já o povo sendo cercado ou já está ou começando a ser levado para a Babilônia. Isso aí é uma coisa que eu não tenho resposta hoje. Se você perceber aí na sua pesquisa, uma coisa que perceber, você acrescenta aqui que é interessante essa parte. A mensagem de Ezequiel foi 100% dentro da Babilônia e para os exilados? Ou teve algum momento que ele, antes de ser exilado, falou? Ou até mesmo depois já está exilado, falou também o povo lá de fora? Né? Ou não? Porque dentro da Babilônia temos certeza que ele falou. A grande questão é se em algum momento, antes do povo ser levado para o cativeiro, uma das três deportações, ele falou para aquele povo lá de Jerusalém, naquele povo destruído, ou que estava sendo destruído. Depois que ele ficou lá dentro da Babilônia, ele ainda conseguiu de alguma maneira, seja ser levado lá, transportado lá, tipo um, um arrebatamento. Será que de alguma maneira ele foi lá pregar? Essa é a impressão que eu tenho. De alguma maneira, para mim, ele antes, né, do cerco, durante ou depois mesmo de estar na Babilônia, em um desse momento, ele também falou ao pessoal que ficou lá, né? Mas essencialmente ele falou aos que estavam dentro da Babilônia. Se você encontrar algum texto, algum estudo, alguma palavra que indica claramente, que mostra que ele pregou, que ele profetizou para os de fora lá, que não estavam na Babilônia, é uma informação muito interessante, que me parece que às vezes algum texto aqui mostra que isso, mas outro contexto mostra que na verdade ele pregou só para o pessoal lá de dentro. É uma dúvida. Eu quero dividir essa dúvida contigo. Vamos ver se até terminar Ezequiel, essa dúvida é sanada. Ou até quem sabe aqui neste capítulo mesmo aqui, você consiga perceber algo que eu não consegui perceber, parei aqui. Falei, isso aqui é dentro da Babilônia ou fora? É isso?
E lembrando que ele estando lá dentro, e alguém fala, mas como é que ele vai pegar lá dentro se ele tá no exílio? Existe arrebatamento. O, o Filipe, ele estava pregando lá pro eunuco, aí a narrativa fala que do nada lá, ele depois que pregou, o Espírito levou ele para outro lugar. É, entendeu? Isso pode ter acontecido lá no contexto de Ezequiel, mesmo que não tenha essa narrativa aqui especificamente. E nem haja essa menção no livro de Jeremias. Ok? É isso. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.